Olá, eu sou o professor Adacto Ottoni, professor associado do Departamento de Engenharia Sanitária e do Meio Ambiente da UERJ. Hoje nós vamos começar a nossa aula 4 da oficina do programa Proiniciar da UERJ, intitulada Conceitos Gerais Relativos ao Saneamento Básico. O tema dessa aula 4 será Gestão sustentável dos resíduos sólidos urbanos. Como nós podemos ver, a má gestão dos resíduos sólidos urbanos gera os vazadouros de lixo, com todos os problemas de odor, transmissão de vetores e poluição ambiental. Nesta foto, nós vemos que além do problema do lixo, existe também o problema dos riscos do má acondicionamento desse lixo em relação às áreas de preservação, às áreas íngremes, que podem agravar a sobrecarga nesses taludes, aumentando os riscos de deslizamento, que têm sido muito comuns em várias cidades brasileiras. Quando existe, portanto, uma má gestão dos resíduos sólidos urbanos, esse material todo, esses resíduos todos acabam chegando na área de drenagem, na microdrenagem, que são as galerias de drenagem urbanas, e na macrodrenagem, que são os rios, especialmente o lixo disperso, que vem das ocupações irregulares. Na época de chuva tudo desce, e ao haver o carregamento do material para o sistema de microdrenagem, ele acaba chegando também nos rios, e a gente vê essa grande poluição, gerando problemas não só de agravamento das inundações na região, principalmente nas partes mais baixas, como também a contaminação das águas do rio, e também nessa região aqui pode ter proliferação de vetores também. Esses resíduos sólidos, ao passarem, por exemplo, o rio cheio de lixo, ao passar para uma área onde a drenagem urbana estreitou a seção do rio com uma viga de uma ponte, esse material fica retido e há um risco de um tamponamento. Dá para vocês imaginarem o que vai acontecer na época de chuva. Vai haver o transbordamento do rio, porque não se deu ênfase à coleta adequada do resíduo sólido urbano, e aí está sendo agravado o problema da drenagem, porque vai aumentar as manchas de inundação. Por isso que eu sempre falo, nós temos que buscar um saneamento integrado. O saneamento dos resíduos sólidos urbanos vai ajudar muito a amenizar o problema das inundações nas cidades. Todos esses resíduos sólidos acabam indo para as partes mais baixas, onde estão as lagoas costeiras, as baías, E aqui é uma fotografia da Baía de Guanabara, que a gente vê toda a praia coberta de lixo, porque o que acontece é que na maré alta a água sobe com o lixo e com o esgoto, quando a maré desce, todos esses resíduos ficam na praia, a areia contaminada com lodo de esgoto e o lixo ocupando toda a seção de praia que deveria estar sendo utilizada pela população. É uma consequência do descaso com saneamento, essa foto. Dentro de uma visão mais macro, o lixo todo que nós deixamos ir para o meio ambiente, ele acaba indo em direção ao mar, que é a parte mais baixa, se espalha e ele não desaparece. Essa foto mostra aqui todo o lixo que a gente descarregou no estômago de um pelicano, que os animais marinhos eles vão se alimentar do que tem ali em suspensão no corpo d'água marinho, E lamentavelmente gera uma série de problemas a toda a biodiversidade marinha, o lixo que nós despejamos aqui na área urbana. Aqui a vinculação que a gente tinha comentado do lixo nas ocupações irregulares, mas mesmo nas áreas urbanas legais, formais, essa é uma visão muito comum, porque na hora da chuva, esses vazadores clandestinos das favelas são carreados pelo escoamento superficial, tendem a ir para os arroamentos e entopem todas as bocas de lobo. E aí dá para vocês também entenderem que isso vai agravar o aumento das inundações, não porque às vezes necessariamente choveu muito, mas que a água não está entrando no sistema de drenagem porque está tudo entupido com lixo. E essa foto mostra aqui uma boca de lobo, o que está por dentro, quer dizer, está tudo entupido e é inevitável a inundação aqui nessa região, porque quando chover essa boca de lobo não vai funcionar, porque ela está totalmente entupida com folha
de árvore que não houve uma varrição adequada da rua junto com o lixo. A gente vê fotos como essa de forma usual nessas grandes cidades brasileiras. Aqui é a situação do Rio de Janeiro nas chuvas intensas de abril de 2019. Mesmo depois da chuva, a água não desce, porque está tudo entupido com lixo. E é o caos, toda a população sofre, né, com o problema da chuva intensa, porque o lixo, né, ele tampou no sistema de drenagem existente na área urbana. Essa foto mostra uma ação corriqueira de uma chuva intensa na Praça da Bandeira, né, onde os rios estão todos assoreados, eles transbordam, e ali sofre influência da maré, aí não escoa nada, e tudo entupido também, né, com terra carregada da encosta e com lixo. Esses assuntos nós vamos voltar a ver na aula 5, que é a última aula, que é a parte de drenagem urbana, vamos voltar a ver esses problemas. Mas certamente a gestão ineficiente dos resíduos sólidos urbanos é um dos principais fatores que agravam as inundações urbanas. Não é só a chuva intensa ela sempre existe, mas se não houver uma gestão sustentável na bacia e se resolver o problema do saneamento de esgoto e de lixo, você vai ter problemas na drenagem urbana. Detalhando um pouco o lixo que é produzido na cidade, nós podemos ver dentro da Constituição, desse que nós chamamos de termo técnico de resíduos sólidos urbanos, você encontra material orgânico putrescível, né, que são os restos de alimentos, podas de árvore, né, que é um material que potencialmente pode se transformar num composto orgânico excelente para a agricultura, né, e para vários fins. Você pode ter diferentes tipos de plásticos, diferentes tipos de papéis e papelões, vidros, né, escuros, vidros claros, metais ferrosos, metais não ferrosos, madeira, panos, trapos, couro, borracha, contaminantes químicos, contaminantes biológicos, né, que podem transmitir doenças, indivíduos infectados, pedra, terra, cerâmica e outros materiais diversos. Então, você tem uma constituição, uma variedade grande de materiais que podem constituir os resíduos sólidos urbanos, mas a gente vê que uma parte expressiva é um material que pode ser reaproveitado sim. E o descarte desse material, na realidade, em aterros de lixo, não tem o viés da sustentabilidade, é óbvio, como nós já comentamos em aulas anteriores. Aqui esse gráfico de pizza, né? A gente vê, em média, dentro dos resíduos sólidos domiciliares, a constituição, né? Você tem matéria orgânica, em grande percentagem, isso aí é uma média, isso varia muito de local para local, né? Um grande percentual, em torno de 40% a 50%. Papel, depois nós temos aqui, em torno de 27% é plástico, né? Plástico rígido, plástico filme, etc. É a segunda percentagem. Depois nós temos papel e papelão, né? Metais, vidros em menor quantidade e outros tipos de resíduos nesses 15% dessa última parcela aqui. Considerando, então, o saneamento dos resíduos sólidos urbanos, basicamente, quais são as principais etapas de um saneamento dos resíduos sólidos urbanos? É a coleta desses resíduos, o transporte desses resíduos, né? Dentro da área pública, né? Ter um trabalho de limpeza urbana, né? De limpeza pública dos resíduos nas ruas, né? O tratamento dos resíduos coletados e uma destinação final adequada. São as principais etapas do saneamento dos resíduos sólidos urbanos. Então, em toda essa logística aqui, né, para a parte do transporte dos resíduos, eles primeiro, quer dizer, a Companhia de Limpeza Urbana tem que coletar os resíduos dos pontos, né, de geração, né, nas residências, depois transportá-los, né? Em geral, o que tem sido feito é o descarte em aterros sanitários, né? Aqui especificamente no caso do município do Rio de Janeiro, né? Você tem, os resíduos são coletados em caminhões menores, vão para usinas de transferência,
e depois dessas usinas eles são encaminhados por caminhões maiores para a CTR, Central de Tratamento de Resíduos, que fica em Seropédica, a 90 km de distância. E aí vocês notem toda essa logística, né? Você tem que transportar em caminhões menores, depois para a usina de transferência, depois para caminhões maiores, andar 90 km de distância até a central de tratamento que fica em Seropédica, depois descartar esse lixo nos aterros sanitários, e nesse aterro sanitário você vai gerar o chorume, vai gerar os gases que você vai ter que tratar também para evitar o problema do dano ambiental. Então, é uma logística complexa e que não é uma logística barata. Inclusive, no caso da cidade do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro gasta 18 milhões de reais só para descartar, por mês, para descartar o lixo da cidade, lá na CTR, em Seropédica, né, que fica a 90 km de distância da cidade. Ao chegar no aterro sanitário, então o resíduo ele é colocado em células. Então, quando uma célula fica cheia, você fecha, vai abrindo outros locais para o descarte, e à medida que você vai encerrando uma célula, você vai cobrindo. Depois de um tempo, quando toda a área já estiver coberta com resíduo, você bota por cima uma camada de terra e pode até fazer um reflorestamento acima ou utilizar aquela área como uma área de lazer ou alguma área que pode vir a ser aproveitada aqui por cima. Mas os gases vão ser gerados aqui nos lixos, então tem que ter drenos para os gases, né? E obviamente esses gases, como são gases de efeito estufa, é o metano, você tem que queimá-los ou reaproveitá-los, certo? E você tem o chorume que é drenado, você tem camadas impermeáveis aqui no aterro sanitário, e esse chorume você tem que encaminhar para um tratamento. Então ele vai para uma lagoa de chorume, daí ele é bombeado para uma estação de tratamento de chorume. E você tem que fazer um monitoramento de todo o sistema, como vocês estão vendo aqui, um posto de monitoramento. Você tem que monitorar a água subterrânea em todo o entorno do aterro, monitorar as águas superficiais para verificar se está tendo vazamento de chorume para o meio ambiente no entorno do aterro sanitário. Essa foto aqui então mostra uma visão aérea, né, da central de tratamento Rio, lá em Seropédica, que é onde fica o aterro sanitário, né? Então vocês podem ver aqui como o aterro já está crescendo, os resíduos vão sendo descartados. Isso aqui é tudo área de aterro. Aqui vocês estão vendo uma lagoa de chorume e dispositivos aqui para fazer o tratamento do chorume. Então tem toda a infraestrutura de descarte, e que você já tem aproximadamente mais ainda uns 10 anos de utilização desse aterro. Depois vai ter que ser usado uma nova área de aterro, que esse é o grande ponto, né? Hoje em dia está cada vez mais difícil você encontrar áreas para você utilizar como aterro sanitário, que você tem que ter toda uma logística, né, de evitar danos ao meio ambiente no entorno. Então, cada vez mais difícil você conseguir um licenciamento de um aterro. Então, esse é um dos grandes desafios para a gente viabilizar esse descarte do resíduo. E você tem uma série de materiais aí que potencialmente poderiam ser reaproveitados e que estão sendo descartados, gerando chorume, que se vazar pode gerar poluição no meio ambiente no entorno. Essa foto aqui mostra exatamente uma célula do aterro sanitário lá de Seropédica, onde eles estão lançando lixo nessa célula, e em cima desse material você tem os tratores que vão compactar esse lixo. Aqui já tem aqui atrás é uma outra célula que já foi encerrada, e obviamente vocês veem a quantidade de material que é descartado. Grande parte desse material deve ser reaproveitado. Então, onde você tem um aterro de lixo, não tem espaço para o catador, porque aqui eles jogam o lixo e já estão com compactadores já compactando e cobrindo com terra. E esse material fica acondicionado aí e depois vai ser coletado pelos drenos na produção de chorume, que vai ser depois tratado. Essa foto mostra uma lagoa de chorume lá em Seropédica, né? E qual tem sido o grande desafio? Em época de chuva você tem mais produção de chorume, entendeu? E o problema de drenagem em aterro sanitário é um dos aspectos mais importantes. Você tem que ter uma drenagem muito bem feita, senão pode ter vazamento de chorume para o meio ambiente.
E tem ocorrido problemas lá, já de vazamento, que já ocorreram no aterro de Seropédica. Então, principalmente em áreas onde chove muito, no período chuvoso, é um grande risco de vazamento de chorume, que a água das chuvas, por escoamento superficial ou por uma drenagem deficiente, pode aumentar a produção de chorume. E o que já aconteceu aqui, que muitas vezes o chorume que é produzido vai além da capacidade da estação de tratamento de chorume, e a empresa muitas vezes tem que carregar de caminhão-pipa, de caminhões, né, especializados, esse chorume, encaminhar, e tem encaminhado para a estação de tratamento de esgoto sanitário que não foi feita para tratar chorume. Então, há uma grande fragilidade, porque esse conceito de solução, principalmente em áreas que chove muito, cada vez tem mais risco de vazamentos e, portanto, é um sistema que não é sustentável, não tem sustentabilidade. Coletar lixo, descarregar em aterro sanitário, e devido aos grandes riscos ambientais e ao passivo que você está gerando no meio ambiente. Você está descartando na natureza aquele resíduo que você gerou. Essa transparência aqui mostra exatamente a constituição genérica, né, química do chorume. Então dá para vocês entenderem a quantidade de elementos químicos que vão poluir, que vão compor o chorume, que vão gerar risco de poluição. Você pode encontrar diferentes produtos orgânicos e inorgânicos, né? Como vocês estão vendo, inclusive produtos metálicos, e a faixa de variação de cada um deles, e então o alto grau de poluição. Então, ao vazamento de chorume na natureza, ele gera grandes riscos ambientais, e é um grande desafio, né? Esse chorume tem que ser tratado para você tirar essa poluição com processos de tratamento caros, usando membranas filtrantes, nanofiltração, etc. E você vai acabar descartando o chorume tratado também nos corpos hídricos, e no período de chuva é um grande desafio. E na realidade, para pegar o resíduo líquido do resíduo da parte do lixo, né? 99% é resíduo sólido, mas você tem essa parte menor, que são resíduos líquidos, que são os chorumes, que são altamente poluentes. É um dos grandes desafios você ter uma gestão adequada desse chorume. Portanto, descartar em aterro cada vez mais gera mais produção. Você está gerando produção de chorume e que tem potencial de contaminação ambiental no entorno dessas áreas de aterro, que eu sempre digo, os aterros sanitários são verdadeiras bombas relógios que podem explodir a qualquer momento por alguma ruptura na camada impermeabilizada do aterro, ou uma chuva intensa que ou seja produzido muito chorume, ou algum tipo de problema de falta de energia, que já aconteceu no aterro de Seropédica, e aí o chorume vazou da lagoa de chorume para os rios da região. Então, tem que se buscar, para você reduzir os riscos e reaproveitar o material, uma gestão mais sustentável para os nossos resíduos sólidos. Portanto, não é à toa aquilo que eu falei antes. Esse conceito de você ficar levando chorume para a estação de tratamento de esgoto, na realidade, a estação de tratamento de esgoto sanitário não foi feita para receber chorume, você vai fazer uma diluição, que a vazão de esgoto sanitário é bem maior que a de chorume. Você vai diluir o chorume e vai jogar aquele chorume diluído depois no meio ambiente. Aqui é o exemplo da Baía de Guanabara, a quantidade de gigogas que tem, que são jogadas na estação de Alegria, por exemplo, que estava recebendo chorume lá do aterro de Seropédica. A mesma coisa estava acontecendo com a estação de tratamento de esgoto de Caraí, que estava recebendo chorume também, e certamente acaba havendo uma liberação de nutrientes para o meio ambiente do corpo d'água receptor, e aqui a produção de algas que vão absorver esses nutrientes é um indicador de como o ecossistema está degradado e está havendo poluição por excesso de nutrientes nessas águas. Nessa figura está sendo mostrado aqui as consequências aí dessa poluição das praias. Na Ilha do Governador, por exemplo, que são praias que estão em frente à Baía de Guanabara, todos os dias a Conlup, que é a concessionária de limpeza urbana, ela coloca garis para poder tirar todo esse lixo e as gigogas, esse material que fica sobre a areia, para evitar esse aspecto desagradável. Mas na realidade essa areia também está contaminada. Quando a maré sobe, a água contaminada dos esgotos também contamina a areia, e indiretamente tudo isso também é risco para a população, mas pelo menos esteticamente eles vão tirando o lixo. Então é um trabalho diário
que se você tivesse a poluição controlada de lixo de esgoto, você teria muito menos efeitos aqui de poluição das praias que sofrem essa influência da maré. Portanto, se nós tivermos um conceito, né, sustentável de reciclarmos o nosso lixo, você evita todos esses problemas que a gente comentou antes, né, dos vazamentos de chorume e o problema de você acabar pegando esse chorume e levando para a estação de tratamento de esgoto e as consequências todas da poluição por chorume dos corpos hídricos. Se você tiver um conceito de reciclar os resíduos, priorizar essa reciclagem e ter um consumo consciente, você vai reduzir a exploração dos minérios, dos recursos naturais que se usam para a produção dos bens de consumo. Essa figura aqui mostra a destruição, né, da barragem de Brumadinho, que era uma barragem de resíduos que rompeu e poluiu o Rio Doce, né, gerando um problema gravíssimo ambiental e de saúde pública, porque contaminou o manancial de várias cidades. E esses tipos de problemas cada vez mais serão evitados se nós tivermos uma política de gestão sustentável de resíduos, porque ao reaproveitar os resíduos sólidos, você reduz a exploração dos recursos minerais e você então reduz a produção desses resíduos, então os riscos vão ser muito menores e obviamente você está deixando esses recursos dentro da natureza para as futuras gerações. Esse é o conceito da sustentabilidade. E aí você não só gera economia, preservação ambiental, como reduz o risco dessas tragédias ambientais, como foi o rompimento da barragem de resíduos de Brumadinho. A natureza já nos dá o exemplo. Nessa figura aqui a gente vê bem claramente, né, os dois aspectos fundamentais no equilíbrio de um ecossistema na natureza. É o fluxo de energia, a energia flui a partir da luz solar, que se transforma em energia de biomassa, e essa energia flui nos diferentes níveis tróficos da cadeia alimentar e a liberação de energia sob a forma de calor. Só que a energia, você tem sempre o input, que é o input infinito de energia luminosa do Sol, que está disponível para o planeta Terra. Já os nutrientes, esses nutrientes nós encontramos na natureza, eles são finitos. Então a natureza tem um processo contínuo de reciclagem, toda a matéria orgânica. Os nutrientes que são absorvidos do solo pelos vegetais, eles passam para os seres de níveis tróficos superiores, né, os consumidores primários, os consumidores secundários, os terciários, esses nutrientes eles vão passando, né? E a matéria orgânica morta dos dejetos, dos cadáveres, os seres decompositores consomem essa matéria orgânica e mineralizam. E essa matéria orgânica é devolvida novamente para a natureza. Esses seres decompositores estão no solo, no caso dos ecossistemas terrestres, e na água, né, que são as bactérias decompositoras, os fungos e bactérias em relação aos ecossistemas hídricos, e os fitoplânctons absorvem, transformando novamente esse nutriente em biomassa, e no caso dos ecossistemas continentais, as plantas absorvem esses nutrientes num processo contínuo de reciclagem. Então não há poluição, apesar de você ter dejetos, rejeitos nos ecossistemas da natureza, não existe poluição, porque é um trabalho contínuo de reciclagem da matéria orgânica morta, e essa reciclagem serve de input de matéria-prima para os seres vegetais. Então você também não exaure os recursos naturais, porque você está sempre reaproveitando e deixa de poluir. É um conceito bastante simples que a natureza nos ensina e que o ser humano tinha que ter sabedoria para saber aproveitar esses ensinamentos da natureza na sua gestão urbana. E há também um consumo consciente pelos animais. E os animais comem aquilo que eles precisam para a sua sobrevivência. Então não há desperdícios. E essa visão é que nós temos que implantar numa gestão sustentável de resíduos. Infelizmente, não é o que o homem faz. O ser humano, a gente viu que na natureza tudo é reciclado. Há um ciclo constante de nutrientes. O ser humano não. Ele absorve os minérios, as matérias-primas, encaminham para as indústrias, que geram os fertilizantes, que geram os produtos agrícolas, que geram os alimentos, e esses alimentos geram os esgotos que ele joga nos corpos hídricos. Ou os minérios vão alimentar as indústrias que geram os usos do homem, dos diferentes bens de consumo, e esses resíduos são descartados no solo em aterros, e há o risco também de poluição por chorume também dos corpos hídricos, né?
também nos aterros e pelos próprios resíduos das indústrias. Então, não há reciclagem, há um fluxo unidirecional, onde cada vez mais o homem está exaurindo os recursos naturais, há uma depleção dos recursos naturais para que esses recursos servem de input para o homem utilizar nos seus bens de consumo, e o homem, ao invés de reaproveitar, ele descarta, sobrecarregando os ecossistemas e muitas vezes destruindo os ecossistemas com a poluição ambiental. Hoje em dia já está se falando no mundo, em vários países, nesse conceito de economia circular, que é um conceito exatamente ecológico, um conceito natural, que é exatamente o que a natureza faz. Então, na realidade, esse conceito, que é um conceito que deve ser utilizado pela nossa sociedade, né? Originalmente, você tem os recursos naturais originais que vão gerar a fabricação de produtos, né? De bens de consumo. Esses produtos são consumidos pelo ser humano. O ser humano gera resíduos, só que esse resíduo, ao invés dele descartar, ele vai transformar resíduos novamente em matéria-prima secundária, que é reaproveitado na fabricação de produtos. Então, você cada vez mais, quanto mais você reciclar, menos você precisa retirar da natureza e, obviamente, você vai ter um trabalho contínuo de reaproveitamento que gera efeitos econômicos favoráveis, positivos, evita a poluição ambiental, que você não descarta mais nada para a natureza, e evita o exaurimento dos recursos naturais para as futuras gerações. De acordo com a ONU, desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que permite o atendimento das necessidades da atual geração, sem comprometer a habilidade das futuras gerações de terem suas necessidades atendidas. Ou seja, o que a Organização das Nações Unidas está colocando como uma meta para o planeta? O desenvolvimento sustentável, o homem vai procurar, né, preservar os recursos naturais, né, que ele precisa para as futuras gerações. E como que ele vai conseguir fazer isso? A partir do momento que ele tiver uma gestão sustentável dos recursos que ele utiliza. E ele, então, deixa de descartar esses recursos no meio ambiente, porque ele vai reaproveitar e, com isso, ele vai deixar de exaurir os recursos naturais para as futuras gerações, entenderam? E, obviamente, isso tudo está muito vinculado com o conceito de desenvolvimento sustentável, que a gente tem abordado ao longo de todo esse curso de gestão, né, de resíduos, de conceitos gerais de saneamento básico. Nós só conseguimos ter um saneamento efetivo se você conseguir soluções com sustentabilidade ambiental. E essas soluções têm que ter viabilidade ecológica, elas devem proteger a natureza, tem que ter uma viabilidade econômica para você conseguir dar magnitude à solução e viabilizar, senão uma solução que não tem viabilidade econômica, ela não se fixa, ela não permanece, não perdura, ela vai se inviabilizar. E tem que ser socialmente desejável, essa solução tem que gerar emprego, tem que melhorar a saúde das pessoas, melhorar as oportunidades de lazer e dar uma qualidade de vida melhor à população. Então, uma coisa está vinculada com a outra. Então, você protegendo a natureza com soluções baratas que gerem melhoria ambiental, a população faz parte da solução. Então, a população vai ver que é benefício e você consegue viabilizar as soluções, como são as soluções de saneamento. A saída no final do túnel para a gente viabilizar o saneamento é com soluções com sustentabilidade ambiental. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Isso aqui é exatamente o processo, né, de minas de fosfato. O ser humano precisa de fosfato para a agricultura, é um dos elementos químicos mais importantes nos fertilizantes, né? E os fosfatos, eles são encontrados na natureza, nas rochas fosfatadas. São limitados na natureza. E você tem uma montanha de fosfato no lixo úmido, né? No lixo orgânico que o homem produz, nos resíduos sólidos urbanos. E nos esgotos orgânicos, nos esgotos sanitários, você tem muito fosfato, porque o esgoto é resto de comida, é fezes e urina. E o lixo orgânico também é resto de comida. Então, o homem, ao descartar o fosfato, esses resíduos na natureza,
ele, para poder produzir mais produtos agrícolas, ele tem que tirar mais fosfato das rochas fosfatadas. Então, há o risco de você ter o exaurimento exatamente do fosfato para o futuro, e o fosfato é muito importante para a inteligência do ser humano. Então, se exaurir essas minas de fosfato, o homem vai ter uma perda imensa na qualidade dos seus produtos agrícolas. Portanto, esse fosfato você tem em quantidade no lixo e no esgoto e a gente está descartando. Isso é lamentável, é um desperdício que o ser humano até hoje não tenha visto, né? Não olhe para o futuro e não tenha visto o risco que ele está gerando em relação ao futuro, com relação a esse nutriente que é fundamental nos fertilizantes agrícolas. O que as empresas alertam? Que o uso do fosfato, né, nos últimos 50 anos, ele quadruplicou. Isso é só um exemplo, gente, né? E, obviamente, com o crescimento da população do planeta, aumenta a demanda, aumenta a produção de alimentos, você vai tirando mais fosfatos. Então, essas minas de rochas fosfatadas, elas vão ter uma reserva por mais poucas décadas. Depois vai acabar, não vai mais ter fosfato, nós vamos ter problemas gravíssimos. Não é no próximo século, no próximo milênio, não. É nos próximos anos, nas próximas décadas. Então, talvez não é nem para as futuras gerações, a nossa própria geração já vai poder sofrer esse dano se nós não tivermos a consciência que nós temos que ter uma gestão sustentável dos nossos resíduos e evitar o descarte e priorizar o consumo consciente e o reaproveitamento desses resíduos. Existem 5 metas fundamentais para a gente conseguir atingir no planeta o desenvolvimento sustentável. É educação. Sem educação não há solução. Não adianta fazer coleta seletiva de lixo se a população não separa. Vocês concordam comigo? Não adianta fazer um programa maravilhoso de reflorestamento se a população vai lá e desmata. Então, ele é fundamental. O melhor fiscal ambiental é a população consciente que vai denunciar, que vai votar conscientemente em bons governantes. Essa é uma das metas. Você vai conseguir investir na principal riqueza que o homem tem, que é a sua mão de obra, a sua riqueza em termos de pessoa e capacitação da população, que é através da educação. A segunda meta é o reflorestamento, não é necessariamente nessa ordem, tá, gente? Mas o reflorestamento ele é fundamental, porque a floresta ela está na base da cadeia alimentar, o vegetal. Então, ele é a sustentação de diversas espécies, é o que mantém a biodiversidade. Além disso, a floresta é um grande amortecedor térmico devido à evapotranspiração, ela aumenta a umidade do ar, regularizando o clima. Ela retém 80% de água de chuva, aproximadamente, a floresta retém e infiltra, reduzindo inundações e aumentando a recarga de água subterrânea. Com isso, ela vai regularizar o regime dos rios, porque você vai ter menos enchente na época de chuva e no período de estiagem, porque a chuva não ocorre de forma contínua, né, ao longo do ano hidrológico. Ela tem 4 a 5 meses de período chuvoso e 7 a 8 meses de estiagem. Então, ao infiltrar mais água no lençol freático, no período de estiagem, os rios vão ter mais água. Então, você tem uma série de efeitos favoráveis, além de gerar uma série de produtos úteis para o ser humano e de manter toda a biodiversidade do ecossistema. A terceira meta tem muito a ver com a nossa aula de hoje, que é a gestão sustentável de resíduos. Nós temos que parar com aquele conceito de pegar esgoto, jogar esgoto tratado em rio, jogar lodo de esgoto em aterro sanitário e jogar nossos resíduos urbanos, sólidos, em aterros sanitários. Nós temos que priorizar a gestão mais sustentável, buscar o resíduo zero. Isso eu vou conseguir através de programas sustentáveis e uma política sustentável de gestão de resíduos, tá? Buscar tecnologias limpas, ao invés de tecnologias que sejam mais agressivas ao meio ambiente. Isso dá um retorno fantástico, econômico, financeiro, é totalmente sustentável. Porque o engenheiro ele tem várias soluções tecnológicas para conseguir o seu objetivo. Nós vamos buscar sempre priorizar essas soluções limpas, que dão um retorno em termos de melhoria ambiental, em termos de custos, né, de viabilização financeira e de melhoria de condições de vida para a população. E essa última, que não necessariamente nessa ordem,
recuperar e preservar a biodiversidade é uma meta fundamental do planeta, né? Porque a biodiversidade de um ecossistema é um indicador da saúde ambiental desse ecossistema. Então, se no planeta a extinção de espécies está aumentando, é um indicador de que a próxima espécie a ser extinta pode ser o ser humano. É um indicador preocupante. Se, ao contrário, as espécies estão sendo mantidas, preservadas e valorizadas, é a garantia que o homem tem de que vai poder viver mais e melhor no planeta. Ser sustentável é ser permanente. Para a gente conseguir recuperar e preservar a biodiversidade, é fundamental políticas públicas para aumentar as unidades de conservação, ampliar os corredores ecológicos. Isso tem um viés ambiental muito grande de preservação de água, do clima, como de preservar a vida das espécies que habitam os ecossistemas. No caso da educação ambiental, né, é muito importante a gente entender como é útil para o controle ambiental a educação da população. Por quê? Educação da população gera melhor capacidade de renda. A capacitação da população aumenta a sua capacidade de renda. À medida que a pessoa tem mais capacidade de renda, ela vai procurar dar condições melhores de vida para a sua família. Melhor nutrição, né? Melhores condições de saúde, melhores condições de vida. E, obviamente, isso tudo vai gerar como consequência um planejamento familiar. As pessoas vão adequar o seu padrão econômico com qualidade de vida, e isso vai gerar como consequência uma estabilização da população, um controle populacional a partir da educação. E, obviamente, essa melhor consciência da população pela melhor educação vai gerar uma preservação ambiental melhor, as pessoas vão ficar mais conscientes para deixar condições de vida melhores para a sua geração e para as futuras gerações também. Então, o principal fator de proteção ambiental é a população consciente. Dentro desse conceito, é muito importante que a gente tenha essa visão do ciclo de vida do produto. Então, o consumo consciente ele é fundamental a partir do momento que as pessoas têm consciência do ciclo de vida, quer dizer, aquele resíduo que você descarta, né, de um brinquedo que você descartou, né, no lixo, não é só aquele lixo que você gerou. Você vai ter que pegar mais bens de consumo, então você está estimulando, em todas as etapas da geração daquele bem, você gera resíduo. Desde a exploração na natureza, o transporte desse resíduo até a indústria, o processamento da matéria-prima, depois vai para as indústrias, depois vai para o comércio, para comercializar, depois vai para as casas das pessoas, depois é descartado no lixo urbano. Então, quando você tem um consumo consciente e reduz o seu consumo de bens e consumos, você está reduzindo o resíduo em todas as etapas do ciclo de vida daquele produto, gerando preservação ambiental e reduzindo a poluição do meio ambiente. Em 2010 foi decretada a Lei 12.305, que é a lei que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? E no artigo 9 dessa lei está bem claro, está na lei, né? Existe a lei, mas infelizmente a lei muitas vezes não é cumprida. A prioridade, como vocês estão vendo na gestão de resíduos sólidos, a prioridade 1 é a não geração. Como é que eu consigo a não geração? É o consumo consciente, a educação ambiental. Eu vou consumir somente aquilo que eu realmente estou precisando, para você não ter desperdício. E com isso você gasta menos dinheiro, você gera menos resíduo. A prioridade é a não geração. Para isso a gente precisaria de políticas públicas junto às escolas, na mídia, para as pessoas terem mais consciência, mais de um consumo consciente, que é a primeira prioridade. Depois a política de redução, que é a segunda prioridade, ou seja, os produtos que são vendidos para a população têm que ter uma qualidade boa para eles durarem mais e não serem descartáveis. Se você usou uma vez, tem que descartar e pegar mais. Porque aquele produto durando mais, você vai ter uma redução de resíduo, né? Como políticas também de produtos retornáveis ao invés de produtos recicláveis, né? Bebidas com frasco retornável, política do saco plástico, tudo isso é política de redução.
Depois você tem a reutilização e reciclagem. Aquilo que você gerar tem que fazer reutilização e reciclagem a partir da coleta seletiva. Ou seja, você separar o que é resíduo úmido do resíduo seco. O resíduo úmido você pode transformar em composto orgânico e o resíduo seco você pode transformar em material reciclável. Né? E a reutilização, quando você aproveita o próprio produto. A reciclagem, quando você transforma ele em um outro produto que vai ser utilizado em outro processo. A próxima prioridade, aí sim, é o tratamento dos resíduos antes de descartar no meio ambiente esses rejeitos de forma adequada. Tá certo? Essa disposição final é o aterro sanitário de forma adequada. Mas vocês estão vendo aqui que é a última prioridade. É a última. Então, as outras prioridades não são muito priorizadas pelas políticas públicas e em maior parte do Brasil, a grande parte do resíduo vai para o aterro sanitário. Só para vocês terem uma ideia, aqui na cidade do Rio de Janeiro é feita uma coleta seletiva muito humilde, né? Menos de 5%, 95% vai para aterro sanitário a 10 km de distância, desculpa, a 90 km de distância, e o Rio de Janeiro descarta diariamente 10 mil toneladas de lixo no aterro de Seropédica, gente. Não é brincadeira, não. É lamentável isso, né? Um material que você pode aproveitar quase tudo, a gente está descartando em grande parte, e aí reciclam, é feito um marketing, se recicla muito pouco só para dizer que tem reciclagem, mas na realidade a gestão não tem sustentabilidade ambiental. Nós não podemos continuar com essa forma de gestão que o meio ambiente não nos aguenta mais, nós não vamos mais ter área para implantar aterro e nós vamos exaurir os recursos naturais com essa política de consumir e descartar. No artigo 36 dessa lei 12.305, ele fala na compostagem. Está aqui na lei. Infelizmente, aproximadamente 50% dos resíduos sólidos urbanos é o lixo úmido, que você podia estar aproveitando como composto orgânico, mas infelizmente a grande parte desse lixo vai para aterro sanitário mesmo, sobrecarregando o aterro com custo de transporte, com grande produção de chorume, porque é um dos grandes... O lixo úmido é um dos grandes produtores de chorume que oneram o tratamento no aterro, né? E, na realidade, você está deixando de aproveitar esse material, quando muito que a gente vê, às vezes, resíduos da Ceasa que o pessoal pega, mas a grande parte do lixo úmido que vai para as casas, ele é descartado em aterro sanitário. E isso não pode continuar. Até quando o homem vai continuar com essa prática não sustentável de gestão de resíduos sólidos com grande parte do descarte em aterros sanitários? Olha aqui, minha gente. Isso aqui é o lixo úmido. Se você pega o lixo úmido e encaminha para uma usina de compostagem, você está formando aqui o composto orgânico, que tem todos os nutrientes que você tem, os restos de comida ali naquele resíduo. Se você tirar no lixo úmido aquele material que não interessa na compostagem, deixando basicamente os restos de alimentos, você pode transformar tudo em composto orgânico para aplicar na agricultura, para aplicar no reflorestamento. Então, e reduzir a produção de chorume nos aterros sanitários, né? Infelizmente, quanto mais se descarta no aterro, existem grandes interesses econômicos, né? Grandes bancos são sócios desses aterros sanitários e a gente deixa de aproveitar o valor que o lixo tem na geração de empregos e na produção de bens para o ser humano e fica descartando em aterro sanitário cada vez mais, gerando um futuro incerto para a nossa geração e para as futuras gerações. No artigo 15 dessa mesma lei 12.305, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela diz que no Plano Nacional de Resíduos Sólidos as prefeituras têm que ter metas de redução, reutilização, reciclagem, tudo tem que ter metas. E, infelizmente, as prefeituras botam metas, mas não cumprem, não acontece absolutamente nada. Vocês estão vendo aqui as metas para poder reduzir, reciclar, reutilizar, com vistas a reduzir a quantidade de resíduos e rejeitos encaminhados para o aterro. E, infelizmente, isso não vem acontecendo. Então, é mais uma lei que está no papel e funciona de forma muito deficiente, porque, infelizmente, não há vontade política, os nossos gestores públicos não priorizam o que está na lei, e isso é lamentável. Olha só aqui, minha gente, a cidade do Rio de Janeiro, no plano que ela tinha, tá certo? Olha só, até final de 2013,
não tinha nenhuma coleta de fração orgânica, que é a parte do composto orgânico. Então, em 2013 não tinha nada. Então, ela se comprometeu com metas de, em 2016, ter 10% da fração orgânica dos resíduos transformada em composto, tá certo? Em um composto orgânico. E até 2020, que nós já estamos em 2020, 100% da fração orgânica. E aí a gente continua nesse caos, jogando 10 mil toneladas por dia de lixo lá no aterro de Seropédica. E aí eles botam observação sempre que for viável, sempre que for possível. Na realidade, como eu falei, existem metas que não são cumpridas. Agora vamos para o material reciclável, que é o lixo seco. Em 2013, 5%, né? Em 2013. Em 2016, passar para 25%. E 2020, que nós estamos 30%, que é a quantidade máxima de resíduo seco. O lixo seco, basicamente, que é o reciclável, é 30% do lixo. O resíduo úmido, lixo úmido, é 50% e 20%. Normalmente, você não consegue aproveitar, você vai descartar isso em aterro sanitário. E você vê que hoje em dia nós continuamos com o mesmo 5%, muito pouco de forma efetiva foi feita, o que é lamentável. E isso, gente, na cidade do Rio de Janeiro, que é uma grande cidade. Agora imagine nas prefeituras de porte médio e pequeno. Então, a situação realmente é caótica na gestão de resíduos sólidos no nosso país. Olha aqui, minha gente. Olha só o benefício que você tem, né, ao fazer a reciclagem. Se você faz reciclagem de alumínio, você economiza em termos de energia 90% a 97%, economiza em poluição do ar, reduz 95%, reduz em poluição da água 97%, que você deixa de explorar o alumínio da natureza. No caso do ferro, do aço, você economiza 47%, 74%, redução de poluição do ar, da poluição da água, de resíduos de mineração, que no alumínio não tem, porque você recicla tudo, você economiza enormemente na redução dos resíduos de mineração e em usos de água, porque você não está mais usando minério. Então, ao usar um resíduo como matéria-prima, através da reciclagem, você tem uma economia enorme em termos de consumo de água, resíduos de mineração, poluição de água, papel a mesma coisa, vidro a mesma coisa. E aí fica aquela coisa, poxa, se é mais barato, você tem uma grande economia de minério, né? Preserva minério, reduz a economia de água, se aumenta a economia de água, reduz o uso de energia, por que não fazem? Né? E aquilo que eu digo, existem muitos interesses econômicos no descarte, existem muitos interesses econômicos no transporte desse lixo até o aterro, grandes empresas de transporte. Existem grandes interesses econômicos nas empresas que vendem equipamento para fazer tratamento de chorume, que se você reciclar, você vai reduzir enormemente a contaminação de chorume, gente. Então, essas coisas que não estão escritas nos livros, a gente não vê, né, na realidade, a aplicação prática, porque existem interesses econômicos que não são os interesses que atendem à demanda da população e do meio ambiente. Então, tem grandes grupos se beneficiando com essa gestão que não é sustentável. Não é uma gestão errada, mas não tem sustentabilidade ambiental. Nós temos que buscar soluções sustentáveis, que essa é a solução mais barata, que atende aos interesses do meio ambiente e da população. No caso dos resíduos sólidos produzidos pelos esgotos, que é o lodo, encaminhar lodo de esgoto, ao invés de encaminhar para aterro sanitário, como eu já falei quando eu falei na aula de esgoto sanitário, encaminhar para biodigestores, e aí você retira o metano para usar como biogás, e o lodo biodegradado você pode usar como composto orgânico. E é isso que nós temos que fazer, ao invés de ficar descartando, reaproveitando o resíduo, e o esgoto sanitário você pode aproveitar praticamente tudo do lodo, desde que ele não tenha contaminação química, seja um esgoto sanitário puro e não tenha contaminação de indústria, que é o que deve ser feito, né? Você fazer uma separação do esgoto industrial, do esgoto sanitário, você pode reaproveitar tudo. E aqui nós vemos essa gestão sustentável para o esgoto, onde o lodo de esgoto você pode encaminhar para os biodigestores, aí você gera o biogás, que pode ser usado como energia elétrica, que pode ser usado como gás combustível, e produz o composto orgânico que pode ser usado como adubo para baratear o reflorestamento. Com o lixo úmido, a mesma coisa. Então, a gestão sustentável dos esgotos, do esgoto orgânico, né, do esgoto sanitário e do lixo urbano, né,
Então, toda a parte orgânica do lodo, dos esgotos e o lixo úmido, quando eu transformo em composto orgânico, eu vou aumentar a espessura de humus do solo. Então, eu estou ajudando a drenagem, porque vai ter mais retenção de água de chuva pela floresta, e estou ajudando o abastecimento de água, que eu vou produzir mais água doce e melhorar a qualidade de água dos rios. Então, a gestão sustentável do lixo e do esgoto, ele, em vez de degradar a água e a drenagem, ele pode ser usado para valorizar a drenagem e o abastecimento de água. Já se você degrada a bacia hidrográfica e não reaproveita os resíduos, né, para aumentar a espessura de humus, o desmatamento reduz a espessura de humus e o solo vai ficando compactado e cada vez mais as enchentes estão aumentando e a qualidade da água dos mananciais está sendo colocada em risco. No caso das favelas que a gente comentou no início aqui desta aula, você tem as ocupações irregulares que toda a grande cidade, hoje em dia, as médias também já estão tendo. A cidade vai crescendo para as periferias, para os morros, inclusive para as faixas marginais de proteção dos rios. As faixas marginais são áreas de risco de inundação e as áreas íngremes dos morros são riscos de deslizamento de encosta. As populações moram aí porque não têm onde morar. E há a produção de lixo disperso, de valões de esgoto, desmatamento, muita terra desce, é um caos na cidade. São áreas que o poder público tem abandonado das ocupações irregulares de encosta e você tem que ordenar essa ocupação de forma sustentável. A minha proposição é que sejam construídas nas próprias áreas das favelas prédios, ao invés de crescer horizontalmente desmatando, você cresce verticalmente com prédios onde você tem a população de baixa renda, né? Tipo Minha Casa Minha Vida, onde a prefeitura ia bancar esses custos, mas você tem água, abastecimento de água com hidrômetro, coleta de lixo com coleta seletiva, você pode botar, drenagem, né? Coleta de esgoto sanitário, então você tem toda a infraestrutura e você então tira as casas de ocupações irregulares, não é toda a ocupação irregular, nas áreas de proteção permanente, são as faixas marginais de proteção de rio e as áreas íngremes, você tira aquelas construções irregulares e transfere essas pessoas para esses prédios e demole essas casas e começa a substituir por floresta. Qual é a grande vantagem? Você viabiliza a melhor urbanização da favela, dá mais dignidade à vida dessas pessoas que não vão ter sua vida em risco por inundações ou deslizamento de encostas. Ao mesmo tempo, né, você está permitindo que em épocas de enchente a vegetação ciliar possa proteger o rio contra o lixo disperso, a poluição de origem difusa, a terra que desce, e ao mesmo tempo reduzindo o risco dos vazadouros clandestinos nessas áreas altas, onde as concessionárias de limpeza urbana não conseguem retirar esse lixo. Há muito vazador de lixo, lodo de esgoto, valões, que tudo desce, gerando contaminação nos corpos d'água e dificultando a drenagem e contaminando os rios. Então, você com isso começa a gerar um controle da poluição de origem difusa nessas áreas de ocupações irregulares e melhorando a vida dessas pessoas com soluções sustentáveis. Portanto, gente, em relação aos resíduos sólidos urbanos, como vocês estão vendo aqui, no Plano Nacional de Resíduos Sólidos, eles mostram em relação à média do Brasil, aproximadamente 50% é matéria orgânica, que é do lixo úmido. Aproximadamente em torno de 30%, né, 30 e poucos por cento, é o lixo seco, que é o material reciclável, e de 15 a 20% são os outros lixos que você pode, então, numa gestão sustentável, transformar o lixo úmido, aproveitando principalmente os restos de comida, como composto orgânico. O lixo seco, transformar ele todo em material reciclável, você não vai descartar nada, isso vai gerar renda, não só para os catadores, mas vai estimular o mercado secundário da reciclagem. Não é como é feito aqui no Rio de Janeiro, que recicla menos de 5%. Nenhum empresário vai querer investir porque não tem quantidade. Mas se você aproveita todo o potencial de material reciclável, os empresários vão querer investir, porque vai ter retorno, vai ter quantidade, vai ter retorno financeiro. E o que você não conseguir transformar em composto orgânico, valorizando a agricultura, barateando o reflorestamento, nem aproveitando o material reciclável, você pode fazer um aproveitamento energético desse material e, se não puder aproveitar, aí sim descartar em aterro sanitário, mas você vai jogar muito menos resíduo e um resíduo muito mais inerte, praticamente aniquilando o risco de impacto ambiental devido a vazamento de chorume, porque vai ter menos chorume e um chorume muito menos poluente,
porque você está reaproveitando tudo. Então, essa é uma visão sustentável que pode e deve ser almejada pelas prefeituras. Nesse diagramazinho aqui, eu estou mostrando um exemplo de um fluxo de gestão de resíduos sólidos urbanos, lá numa pequena cidade lá do Canadá, Edmonton, onde os resíduos todos urbanos, eles são encaminhados para grandes parques de reaproveitamento de resíduos, né? Então, toda a parte de matéria orgânica, materiais recicláveis, materiais da logística reversa, como você tem eletroeletrônicos, pilhas, baterias, óleos, resíduos, lodos de esgoto, você pode ter biodigestores para reaproveitar lodo em biogás e composto orgânico, aproveitamento de resíduos da construção civil. Todo esse material, ele não vai mais para a terra, ele vai para essa grande parque de reaproveitamento de resíduos e vai ser totalmente reaproveitado, olha aqui embaixo, para o mercado. Então, a prefeitura pode fazer uma parceria público-privada, onde você tem também um aterro sanitário pequenininho aqui, uma pequena porcentagem vai para aterro, aquilo que você não conseguiu aproveitar, você joga no aterro, mas todo o restante você vai reaproveitar com investimentos públicos e privados, onde a principal obrigação do município é fazer a coleta seletiva, né? E, obviamente, investir em políticas sustentáveis, priorizando a educação da população para um consumo consciente. Aqui a gente vê uma foto de Edmonton que tem todas essas infraestruturas de reaproveitamento de resíduos e tem também o aterro sanitário com estação de tratamento de chorume, mas são políticas que você consegue dar sustentabilidade porque tudo isso é bancado, você tem apoio da iniciativa privada, gera uma montanha de empregos e, obviamente, você com isso reduz enormemente o risco de contaminação do meio ambiente por vazamento de chorume, que é o grande passivo ambiental do nosso lixo, a poluição por chorume da água subterrânea e das águas superficiais, como reduz enormemente a liberação de carbono para a atmosfera nesses aterros de lixo, né? Porque você está reaproveitando tudo, inclusive a matéria orgânica, e, obviamente, ao reaproveitar, vai gerar uma redução na exploração de minério, que vai reduzir a demanda por exploração de minério. Então, aqueles acidentes que a gente comentou, como de Brumadinho, de Mariana, das barragens de resíduos, vão praticamente reduzir muito, porque você não vai mais precisar ter grandes barragens de resíduos, porque você vai diminuir a exploração mineral. E aí você consegue praticamente garantir a sustentabilidade da atuação do homem, com praticamente aniquilando o risco de acidentes ecológicos, como aconteceu na barragem de Brumadinho e de Mariana, e com aproveitamento sustentável dos resíduos, com geração de emprego e valorização ambiental. Aqui está uma sugestão que eu estou dando para a cidade do Rio de Janeiro. Aqui, o antigo aterro de Gramacho, que foi desativado, hoje em dia ele se transformou num aterro controlado que está desativado, né? Onde eles captam o chorume, encaminham para uma estação de tratamento de chorume, né? Mas há vazamento de chorume aqui, né? Mas basicamente essa área toda no entorno do aterro de Gramacho, ela está abandonada, é uma área que está desvalorizada por conta do antigo aterro de lixo que tinha aqui. E, na realidade, o que eu estou propondo é se implantar um parque de reaproveitamento de resíduos nessa área que tem pouco valor econômico, devido à desvalorização periférica por conta do aterro de Gramacho, onde existe muito catador aqui desempregado, que trabalhava na coleta de lixo no aterro, no lixão, e várias pessoas que estão desempregadas na cidade do Rio de Janeiro, onde a minha sugestão é você implantar, inclusive, prédios de moradia para os trabalhadores aqui. Então, você ia dar moradia digna, ia dar emprego para essas pessoas. E nesse parque de aproveitamento de resíduos, você capacitaria esses catadores, né? E podendo até liberar a grande concentração demográfica na área urbana do Rio de Janeiro, Duque de Caxias. Você ia gerar muito esporte de trabalho aqui, onde você aqui botaria usina de compostagem, usina de reciclagem de resíduos da construção civil, biodigestores para receber lodo de esgotos, processos de reaproveitamento de resíduos vinculados à logística reversa, né? Então, você ia gerar um grande marco para reaproveitar resíduos e transformar em dinheiro. Somente, inclusive, para aproveitamento de energia também. O que você não conseguir reaproveitar, que iria para o aterro de Seropédica. Então, na realidade, esse aterro aqui está pertinho da cidade do Rio de Janeiro, o aterro de Gramacho, pertinho de Duque de Caxias e de outras prefeituras
na periferia e que você teria condições de reaproveitar todo o material com economia de combustível de caminhão para não ter que transportar lixo, redução de chorume no aterro de Seropédica e uma grande geração de empregos. E isso teria uma viabilidade econômica, ambiental e social fantástica. Para concluir a nossa aula de hoje, eu vou então apresentar alguns casos de gestão sustentável aqui no nosso Brasil que realmente mostram que é possível, quando há vontade política, você fazer uma gestão sustentável, às vezes com pouco dinheiro, entendeu? É o caso de Miracema, no Rio de Janeiro, que é uma prefeitura pobre, né, na região norte-noroeste fluminense, mas que houve uma vontade política do prefeito lá em fazer uma gestão sustentável devido aos danos do antigo lixão que existia na cidade. Essa figura aqui está mostrando exatamente, no caso de Miracema, o que acontecia lá na usina deles. A prefeitura não fazia coleta seletiva, o lixo chegava misturado, e eles, então, lá nessa usina, eles separavam o lixo seco, que era reciclável, do lixo úmido. E o lixo úmido, eles aproveitavam os restos de comida para fazer compostagem. E somente o que eles não conseguiam aproveitar é que eles então descartavam no lixão que ficava do lado dessa cooperativa. Aqui estou eu presente, junto com o professor da Fiocruz e o gestor lá da região, né? Você vê a parte do lixo úmido que eles encaminharam para as pilhas das leiras de composto orgânico para fazer a compostagem. A prefeitura não tinha dinheiro, não tinha área coberta, mas eles fizeram um dreno para coletar o material que era carreado pelas chuvas, e esse material eles infiltravam aqui nessa floresta de eucaliptos que absorvia esse material, então não tinha problema de poluição do rio. Foi uma solução provisória que os alunos da Fiocruz tinham proposto aqui nessa área de eucalipto, que caía nessa drenagem aqui que vinha dessa área. Esse material todo então, era biodegradado e era trabalhado pelos catadores lá, que foram capacitados para se transformar em composto orgânico. Aqui vocês veem que eles até faziam a molhagem dessas leiras para facilitar a umidificação para o trabalho da biodegradação aeróbia desse composto orgânico. Essa aqui é uma vista dos drenos aqui que eles coletavam para o material que era coletado da chuva ser infiltrado na zona radicular da floresta de eucalipto. Foi uma solução emergencial que eles fizeram lá, mas que deu um resultado satisfatório, que deixou de ir esse material de resto de comida que iria para o rio e ia se transformar em biomassa absorvida pelos eucaliptos. Certamente não era uma solução técnica, né, gente? Mas os eucaliptos absorviam, então, aquele chorume que era transformado em biomassa, tá certo? O ideal é você fazer uma estação de compostagem com proteção para você evitar o carreamento de resíduos para o meio externo, mas na época isso não foi feito. Eles fizeram também ali um minhocário, né, dentro do composto orgânico gerado para a produção de minhocas, para poder distribuir lá, e inclusive pode gerar até renda para os agricultores, tá certo? A partir do lixo úmido do composto orgânico, foi feito um minhocário para ajudar na produção agrícola local. Aqui a outra visão dos minhocários que eles faziam lá nessa usina de reaproveitamento de resíduos. Uma coisa interessante, gente, é que essa usina ela gera uma série de benefícios, e para trabalhar essa usina toda, né, a quantidade de lixo que a prefeitura de Miracema recebia era aproximadamente 20 toneladas dia, né? E para essa quantidade de lixo, eles tinham aproximadamente 12 pessoas para fazer o trabalho, quer dizer, gerando renda, e tudo se gerava recursos financeiros do lixo seco e do lixo úmido. O Rio de Janeiro gera 10 mil toneladas dia, olha o potencial de geração de emprego. Eles lá geraram emprego para 10 a 20 pessoas, com a quantidade de lixo muito inferior, de geração de lixo urbano, a partir de um manejo inadequado, e quem bancava tudo não era a prefeitura só tinha que levar os resíduos coletados para lá. Tudo era autossustentável, porque eles vendiam tudo, geravam recursos para a própria sustentação do sistema de gestão que eles implantaram.
E aqui a gente vê exatamente nesse processo de compostagem, você tem um cheiro, o odor praticamente é um cheiro de limo que você tem no rio. Não tem mais odor nenhum porque está tudo biodegradado nesse processo de compostagem que eles faziam da parte dos restos de comida lá do resíduo da cidade. Olha que fantástico, olha o material. Isso tudo aqui é o composto orgânico a partir da compostagem que eles fizeram do lixo úmido numa prefeitura pequena. E esse material todo era reaproveitado em benefício do meio ambiente e da população. Quanto ao lixo seco, era tudo separado por tipo de material. E aqui você tinha toda a parte do material que era junto e pressionado, né? Para você depois poder vender cada material com a sua separado direitinho de acordo com a sua característica. Aqui a gente vê outros tipos de material, alumínio e papelão, né? Diferente outros tipos de materiais diferentes da transparência anterior, que era plástico e vidro e outros. E também eles tinham as maquinárias para compactar o material, para transformar em volume menor, para eles poderem depois fazer o transporte, a venda e o transporte, tá certo? E os equipamentos todos de proteção que eles tinham lá, tudo isso era autossustentável com os recursos que eles conseguiam com a venda desse material. E aqui está o produto final, e aqui vinha caminhão até de São Paulo para comprar esse material da coleta seletiva para levar para fazer a reciclagem nas empresas, e isso aí era transformado em matéria-prima. Então você não só beneficiava os catadores, como também estimulava o mercado secundário da reciclagem com esse tipo de atividade. Aqui é uma outra foto já do caminhão já carregado com todo o produto da reciclagem que foi gerado nessa usina. Com relação ao lixão que eu falei para vocês, quer dizer, aquilo que eles não conseguiam reaproveitar, essa usina foi feita do lado do antigo lixão. Então, eles passaram o que eles não podiam aproveitar como composto orgânico e como reciclagem, eles então jogavam no lixão. E vocês estão vendo aqui, eu cheguei até a encontrar nessa inspeção até agulha de injeção de hospital, estava tudo no lixão mesmo. Mas uma coisa que me chamou a atenção, que nesse lixão você não encontrava aqui vetores. Você não tinha vetores, você via os urubus quando o lixo chegava ali na entrada. Mas aqui não tinha nenhuma, porque não estava mais sendo jogado matéria orgânica aqui, que eles estavam aproveitando a matéria orgânica, tá certo? E obviamente, isso gerou, apesar do lixão existir, gerar contaminação do solo e etc., mas houve uma redução dos passivos ambientais, porque reduziu a quantidade de poluição que estava sendo descartada nesse lixão. Olha aqui, gente. Lixão mesmo. Mas eu não vi nenhum urubu aqui. Quer dizer, você não tinha material recente de lixo que eles estavam reaproveitando. É só para mostrar o potencial que o lixo tem de reaproveitamento, e ao reaproveitar você reduz enormemente esses problemas que o lixo dá de odor, de proliferação de vetores, né? Porque você está aproveitando a matéria orgânica do lixo, que é 50% do lixo, que é o resto de comida, o que eles estavam fazendo lá. Então, apesar de você ter soluções erradas por falta de investimento lá, eles fizeram uma solução que deu sustentabilidade, porque com isso eles conseguiram reduzir o passivo ambiental do resíduo sólido, né? Mas, obviamente, teriam que fazer muitos outros investimentos para poder dar uma solução definitiva para o problema, o que na época a prefeitura não tinha dinheiro. Aqui embaixo está mostrado um riozinho que passava do lado desse lixão, e a gente vê que você praticamente, a contaminação por chorume está muito reduzida. O rio não tem problemas de qualidade de água, como você vê, por exemplo, no lixão de Belford Roxo, né, na Baixada Fluminense, que desce aquela mancha preta de chorume e os peixes saem pulando porque não tem oxigênio. Esse rio aqui tinha uma água de qualidade bastante razoável, bastante limpa, porque não tinha vazamento de chorume quase, porque não estava mais sendo jogado mais resto de comida. É só para mostrar uma atuação mínima que um prefeito fez, já deu um resultado minimamente positivo no entorno dessa área que não está bem implantada aí a gestão por conta de um antigo lixão. Aí o que eles fizeram com todo aquele composto orgânico?
o prefeito implantou reflorestamento. Aquela região do estado do Rio de Janeiro, norte, noroeste fluminense, 98% das terras estão impermeabilizadas pelo desmatamento que ocorreu muito na época do café, do Brasil Colônia, etc. Então, o prefeito ele implantou um reflorestamento a partir de uma gestão sustentável dos resíduos, onde ele aproveitou o lixo úmido como composto orgânico e gerou uma floresta ali, né, nessa região. E ele plantava, tinha muda, criação de mudas que eles fizeram a partir do minhocário e do composto orgânico gerado, e que eles plantaram, e aquela área de floresta virou uma área de lazer, atraindo turistas. E aqui eles tinham, inclusive, um orquidário, e gerou uma área de valorização ambiental e atraindo turismo na região, o que melhorou a renda da prefeitura. Aqui está um detalhe desse orquidário que foi feito lá nesse parque, a partir do composto orgânico do lixo. Ficou uma região muito bonita, muito aprazível, com pássaros, tranquilidade, ar puro, tudo a partir do lixo, não é fantástico? Aqui está o canteiro de mudas lá em Miracema. O composto orgânico gerado, ele ia para um canteiro de mudas para fazer produção de mudas que eles doavam para os agricultores, podiam até vender, né? E, obviamente, a partir daí, utilizando também para fazer reflorestamento ali no entorno, valorizando o meio ambiente da região. Gente, tudo a partir do composto orgânico do lixo. Olha que beleza, olha só a vista da floresta que foi gerada toda a partir do composto orgânico do lixo. Por que nós não podemos fazer isso aqui no Rio de Janeiro, né? Com essa quantidade enorme de lixo úmido que nós temos na cidade, de resto de comida, você podia estar usando isso para reflorestar a bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, a bacia hidrográfica do Rio Guandu, que são os mananciais de água, né? Ajudando a preservar, né, os municípios, a área rural, que tem muita importância nas inundações urbanas, nas épocas de chuva. Então, com valorização do clima e recuperação da biodiversidade local, que uma área como essa não só atrai turistas, mas, obviamente, muitos pássaros, uma melhoria da qualidade do ar e uma riqueza ambiental, com certeza. Isso tudo o lixo pode fazer se ele for considerado adequadamente pelos nossos gestores. Um outro exemplo que eu vi foi na Central de Tratamento de Resíduos, lá em Paulínia, em São Paulo, onde eles procuravam fazer uma gestão muito mais completa do que essa Central de Tratamento de Resíduos aqui do Rio de Janeiro, lá em Seropédica, que se limita a pegar o lixo, jogar o lixo em aterro sanitário e pegar o chorume e botar numa estação de tratamento de chorume. Só tem isso. Lá em Paulínia, eles faziam muito mais do que isso, reaproveitando muito mais o potencial do lixo. Agora, é fundamental que se tenha uma coleta seletiva, que o lixo chegue nessa central já separado do lixo úmido do lixo seco. O lixo úmido vai para a usina de compostagem, o lixo seco para as usinas de triagem, e essa central de tratamento pode receber outros resíduos, como os resíduos da construção civil, como eu vou mostrar a seguir. Aqui está mostrado, lá em Paulínia, nesse grande central de tratamento de resíduos, o material que vinha do lixo seco. Então, os catadores separavam, e cada tonel desse é para um tipo de material, que era todo ele e ia para a cadeia da reciclagem. Os resíduos da construção civil tinham uma área lá para fazer a reciclagem. Então, todo o resíduo de construção civil se transformava em matéria-prima para a obra. Então, a empresa ganhava duas vezes, porque ela cobrava para receber o resíduo de construção civil ali, as empresas, então, pagavam para descartar o resíduo ali, e aquele resíduo ela transformava em brita, em material para construção, e depois vendia por um preço muito mais barato do que um material tirado da natureza, ganhando dinheiro dos dois lados, a partir do investimento do empresário. Isso tudo tinha naquela CTR, e que é o que eu estou propondo aqui para a cidade do Rio de Janeiro, nós transformarmos aquela área no entorno do aterro de Gramacho numa grande área de central de tratamento de resíduos, aproveitando todos os resíduos que nós pudermos, gerando renda com valorização ambiental. Aqui está o equipamento que pegava todo o resíduo da construção civil e depois ia com as peneiras separando e ia tratando dentro das granulometrias adequadas para fazer o reaproveitamento como matéria-prima novamente para a obra. E, finalmente, minha gente, o exemplo de Tibagi, lá no Paraná. É uma pequena prefeitura que estava com um grande problema.
porque ela jogava os seus resíduos sólidos no aterro de Curitiba, o aterro sanitário, que era longe e era muito caro. O prefeito não tinha dinheiro para descartar o lixo que era produzido na cidade lá no aterro de Curitiba. Então, ele teve que se virar nos 30, pegar e dar uma solução própria lá para o aterro, que ele não tinha área para construir aterro em Tibagi. Então, ele resolveu fazer uma gestão sustentável e começou a reaproveitar tudo e resolveu o seu problema. Aqui vocês mostram os catadores da região que ele capacitou. O lixo, ele fez a separação do lixo seco do lixo úmido. O lixo seco ia para as usinas de triagem. O lixo úmido ia para as usinas de compostagem. Aqui estão as leiras, que eram operadas pelos próprios catadores que eram capacitados. Eles fizeram canteiro de mudas e a prefeitura estimulou a criação de um roseral. Começou a partir dos resíduos sólidos urbanos, dessa compostagem, estimulou a venda de rosas, o que atraiu enormemente o turismo para a região a partir do composto orgânico do lixo. Aqui estão mostradas as leiras da compostagem do lixo seco, que era encaminhado, gestos de comida, encaminhados para se transformar em composto orgânico, que era utilizado na produção de rosas, na produção de mudas, e também para essas mudas serem utilizadas para fazer reflorestamento e, inclusive, produção agrícola também. E aqui vocês podem ver, né, os moradores que eram capacitados fazendo o reflorestamento de uma muda produzida a partir do composto orgânico do lixo, e toda essa população recebendo, gerando renda, e vocês verem, eles estão atuando como agentes ambientais. A alegria na carinha deles aqui, porque eles estão tendo uma vida digna, com um emprego digno, e isso tudo foi permitido graças a uma gestão sustentável dos resíduos sólidos. O que nós precisamos é vontade política para implementar as soluções técnicas com sustentabilidade ambiental. E aqui está a última transparência da nossa aula, esse resumo do que foi feito em Tibagi. 56% aproximadamente, que era o material orgânico, foi transformado em composto orgânico para a produção de rosas, mudas para reflorestamento e agricultura. 28% era o reciclável, que foi todo vendido como matéria-prima, estimulando o mercado secundário da reciclagem. E lá em Tibagi, o que eles não conseguiram reaproveitar, esses 15%, o prefeito botou em valas impermeabilizadas na própria prefeitura, onde esse material era acondicionado, eles fizeram a coleta de chorume, que era encaminhado depois para um tratamento, e a vida útil era acima de 50 anos desse vala impermeabilizada, e você com isso resolveu brilhantemente, não dando nenhum dano ambiental, botando um material mais inerte, e o que gerou, eles coletavam e faziam o tratamento, e conseguiram viabilizar a gestão de resíduos sólidos com soluções baratas, valorizando o meio ambiente e valorizando a vida das pessoas.